Conforme orienta a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara realizou a audiência pública de finanças referente ao terceiro quadrimestre de 2022. O encontro foi comandado pelo presidente da comissão, vereador Vitor Emori. A nossa audiência pública para prestação em referente ao terceiro quadrimestre de 2022. O secretário de Finanças, William Harada, apresentou as receitas e despesas do município durante o período. Foi orçado um valor de aproximadamente 1,4 bi, 1.466.249, e foi arrecadado 1.719.971. Portanto, teve um desempenho de 17,3% superior ao previsto. Nós arrecadamos 17,3% superior ao previsto, que é o que foi orçado. Em relação à receita de capital, que são os investimentos, foi orçado um montante aproximado de 288.602.000 e arrecadado aproximadamente 76.272.000. Então foi arrecadado 26,4% daquilo que foi orçado. Isso é impactado pelos financiamentos. Durante a audiência também houve espaço para questionamentos do Legislativo. Que observei que a gente teve, como que fala, acréscimo, não sei se o termo correto é este, nas arrecadações, isso que eu observei, né? Então, diante disto, uma das questões, dá para eu dizer que a Prefeitura, a Secretaria de Finanças já vinha falando de algum tempo, até o secretário anterior, a questão do superávit. Então, nós tivemos superávit de 2022 para 2023, e daí, se era possível, então, se esse meu raciocínio está correto, se era possível a gente dizer, perguntar qual é o superávit. Então, quanto que nós tivemos de superávit? Em relação ao superávit, o superávit orçamentário da Prefeitura foi de aproximadamente 80 milhões, porém houve um procedimento técnico, de caixa, de fluxo de dinheiro, que nós precisamos transferir o dinheiro do Fundeb para a conta comum para pagar a folha de pagamento. Então, parte desse dinheiro estava em recurso próprio, um procedimento técnico. O superávit financeiro ele vai apontar aproximadamente 50 milhões de reais. Tá? Esse é o superávit financeiro. Superávit orçamentário, aproximadamente 80 milhões de reais. Isso aí decorreu do comportamento do prefeito Caio Cunha. Não sabia exatamente quanto ia custar a Prefeitura de Mogi das Cruzes em 2022. Abriu mão de várias das suas ações previstas, inclusive para impactar positivamente no que ele podia conceder aos servidores. Deixou de fazer bastante coisa, principalmente a nível de investimento. Isso está representado aqui nessa prestação de contas, quando você faz uma previsão de investimento muito superior àquilo que você executa, e principalmente naquilo que diz respeito à contrapartida, que são recursos próprios. Então, o prefeito Caio Cunha foi o mais responsável possível. Francisco Coche, diretor do SEMAI, trouxe os números da movimentação do serviço. A gente enfatiza, no caso, que a importância das equipes, porque no dia a dia a gente abre uma torneira aí da água, ou mesmo a canalização do esgoto nas nossas casas, e não só a gente vê por toda Mogi, e a gente percebe o quanto isso daí é importante. Nós orçamos 190.930.000. Em relação à orçada, a arrecadação foi 200.424.000, tendo então aí uma variante de 9.431.000, onde a gente teve uma variação, no caso, de 105% daquilo que a gente pretendia em termos de realidade. Dos 190.933.000, nós observamos que é uma receita patrimonial, é uma receita proveniente de aplicações bancárias, também tem as receitas de serviço, tarifa de água e o esgoto, e também tem a dívida ativa. Já os números do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes foram apresentados pelo diretor Pedro Ivo. O IPREM hoje ele tem uma situação muito sadia.
dentro do que a gente tinha orçado de receita, nós superamos as expectativas aí e o atingimento foi em torno de 118% do orçado para receita. Isso daí a gente tem distribuído em receitas correntes e contribuições previdenciárias, patronais e outras receitas. E basicamente as receitas oriundas do Instituto são as contribuições realizadas pelos servidores, que é descontado em folha de pagamento, 14%. As contribuições patronais, que o percentual é de 14,43%. E as alíquotas de déficit atuarial, de 21,40%. Basicamente, essas são as receitas que nós temos dentro do orçamento do Instituto e que fazem com que a gente consiga honrar com os nossos compromissos de benefícios, sejam eles aposentadorias ou pensão, e a manutenção do Instituto. O orçado foi de 150 milhões e a despesa empenhada gira em torno de 143 milhões. Estando dentro do orçamento, a gente atingiu ali 95,28%. Você pode conferir a audiência completa nas redes sociais da Câmara Municipal. Até breve!